Olá, turma do sétimo ano 3, da Escola de Educação Básica Municipal, professora Elvira Sardá Silva. É uma videoaula de História, professor Tiago Nilson da Silva, para explicação do capítulo 15 e do capítulo 16. Isso mesmo, uma videoaula de História relacionada à explicação dos capítulos 15 e 16. Capítulo 15 e 16 estão no volume 4 do LDI. Lembrando a vocês, para estar antes da explicação, é só localizar o período desde o capítulo 13, 14, 15 e 16. Esses capítulos estão, na sua grande maioria, relacionados ao período brasileiro, Brasil colonial, isso mesmo. Então, nós estamos estudando sobre um período da história do Brasil chamado Brasil colonial, que inicia com a chegada, o povoamento dos portugueses aqui no Brasil. O momento que os portugueses começam a povoar o Brasil, a ocupar o território de fato, que vai se dar por conta de a partir de 1530, é o período chamado de Brasil colonial. E nesse período nós vamos estudar sociedade mineradora e também revoltas do período colonial. Então vamos para o capítulo 15, página 26. O período o professor já mencionou, nós estamos estudando Brasil colonial, sociedade mineradora. É um assunto de extrema importância e muito simples de entender. Na própria capa, na página 26, já está falando, já está mostrando, e citando o ouro, que sempre foi utilizado para enfeite, ornamento, não, geralmente é pouco utilizado para arma, mais para estar enfeitando, ornamentando templos e pessoas, desde os incas, egípcios e outros povos. O ouro já foi utilizado para esse objetivo. Então, muito interessante essa abertura da página 26. Na página 27 é bem interessante entender que com a descoberta do ouro, o Brasil vai se expandir para o interior. Isso mesmo. Então, a descoberta do ouro em 1693, na região que a gente conhece hoje como Minas Gerais e também o Mato Grosso, vai fazer com que o Brasil se desloque do litoral para o interior. Como assim, professor? Que os engenhos, que a gente estudou um pouquinho sobre engenho de açúcar, os engenhos de açúcar eram, na sua grande maioria, localizados no litoral brasileiro, porque o açúcar era transportado para a Europa, então tinha que ser perto do mar e do oceano. E agora, a descoberta do ouro no interior vai fazer milhares de pessoas se deslocarem do litoral e começar a povoar o interior do Brasil. Então é o período que vai começar o povoamento do território brasileiro no interior. Isso mesmo. Então o interior vai começar a ficar movimentado, muitas pessoas, o transporte de alimentos. Então o litoral e agora o interior do Brasil vai ter essa movimentação. Então, conhecido como a corrida pelo ouro, Na página 28, economia mineradora, que é muito simples de estar entendendo, que aqui tem até uma imagem mostrando, aqui vai dizer que o cultivo da cana-de-açúcar, o engenho, a produção do açúcar, plantava-se a cana, cortava-se a cana, ia para o engenho, até sair o açúcar, precisava de vários fatores. Primeiro, precisava ter um solo que fosse bom para a plantação, água, mão de obra e várias outras coisas no engenho. E já a economia do ouro mineradora não necessitava disso, só o local que estava o ouro. Então, por isso que foi essa parte econômica cresceu muito rápido, porque só precisava localizar o local, não dependia de clima, não dependia
de solo, não dependia de outros fatores externos, somente o local que estava esse ouro. É isso mesmo. Então, no momento que eles comprovavam a existência do ouro, milhares ou vários escravizados iam e começavam a extrair o ouro. Vocês percebem na imagem os negros, isso mesmo. A grande maioria, a predominância da mão de obra foi escrava também. É isso. Tanto no engenho de açúcar como na mineração se deu pela mão de obra escrava. Dessa maneira, então, milhares de escravizados trabalhavam no engenho, também começaram a trabalhar na mineração. Então, a mão de obra do Brasil colonial vai se dar por conta dos escravizados africanos. E impostos sobre o ouro. É isso mesmo. A coroa portuguesa, o reino português, o reino de Portugal, tinha praticamente sobre o ouro dois tipos de imposto. O quinto, que correspondia à quinta parte do ouro obtido. Então, se uma pessoa tivesse uma certa quantidade de ouro, uma quinta parte daquilo ficava como imposto. Isso mesmo. E captação, que era cobrada por cabeça, né? Captação, per capita, né? Capta. Então, era o imposto cobrado sobre as cabeças que cada minerador tinha. E através disso, a coroa portuguesa conseguia arrecadar muito, né? Porque o ouro não poderia ser transportado em pó, teria que ser quintado, né? Passado por esse processo, e eles retiravam esse imposto. Na imagem, até sobre o quinto, vai surgir uma expressão, né? É o quinto dos infernos, que vai surgir bem nesse contexto, né? Quinto, né? Caso do imposto e também caso do Brasil, né? O local que tinha o ouro aqui era a colônia, né? Um lugar longe, né? Quinto dos infernos. E o quinto também é algo pejorativo, né? Falando sobre o quinto, né? Sobre o imposto. Aqui tem a imagem do Santo do Pau Oco, né? Por que Santo do Pau Oco? Porque várias pessoas acabavam contrabandeando, fazendo esse transporte ilegal dentro das estátuas de ouro. Então, para transportar o ouro, tinha que ser oco dentro, e eles colocavam o ouro aqui dentro. É isso mesmo, por isso ficou conhecida a expressão Santo do Pau Oco, né? Porque dentro desse santo possuía ouro. Era uma maneira de muitas pessoas estar burlando a fiscalização. Na página seguinte, o garimpo. A extração do ouro, né, era bem simples, né? A maioria do ouro, chamado ouro de aluvião, eles tiravam do meio do rio, né, do leito do rio, e ficavam peneirando, né, garimpando esse ouro. Ficavam garimpando, e quem fazia esse trabalho eram os escravos, né? Então era um processo fácil de tá encontrando ouro, justamente. Então eles acabavam garimpando o ouro. Foi conhecido também como ouro de aluvião. Página 31, sociedade mineradora. Pessoal, sempre que fala sobre sociedade, estamos falando sobre pessoas, grupo de pessoas, né? Então aqui está falando sobre que na cidade de Vila Rica começaram várias pessoas, né, a surgir, né, diferentes ofícios, né, sapateiro, ferreiro, joalheiros, carpinteiro, e em virtude disso, né, um número muito grande de pessoas em torno da mineração. E aqui está falando da casa de fundição, que era... Como era proibida a circulação de ouro em pó, então eles levavam o ouro na casa de fundição, e esse processo a coroa portuguesa, né, acabava tirando o imposto, que era o quinto, né, um quinto dessa parte do ouro levado. Aqui também vai dar um destaque que a grande maioria da população é de escravizados, é isso mesmo. A maioria da população lá nas Minas Gerais, principalmente em Vila Rica, vai ser composta por negros escravizados, porque eles vão estar fazendo esse trabalho, né? Fazendo esse trabalho essencial,
que a escravidão vai perdurar no Brasil ainda mais um período. Mas o interessante é ter um destaque aqui também sobre a culinária, né, que em virtude disso, né, muitos produtos até hoje é encontrado especificamente em Minas Gerais, é feito pratos, né, mineiros, mas o destaque vai na página 33 sobre a sociedade ainda, que os escravizados eles acabavam não aceitando essa condição, né? Formavam quilombos, né? Escravos foragidos, né? Muitos quilombos indígenas também. Os escravos fugiam, resistiam à sua condição de trabalho, de vida. É justamente isso que é importante destacar. Eles não aceitavam pacificamente. Então, muitos escravizados fugiam e acabavam se estabelecendo em quilombos. Seguindo, na página 33 mesmo, está falando sobre a administração colonial, né? Destaque para as câmaras municipais. No lado da imagem vai dizer, né? As câmaras eram compostas por um juiz, todos eram escolhidos em eleições indiretas, esses censitários, isso é mesmo, isso é pelo fato de possuir uma renda anual, ter dinheiro, né? Condições à renda, né? Isso é para poder ocupar o cargo da administração. E o destaque vai aqui pela pureza de sangue. Então, para fazer parte integrante dessas câmaras era necessário ser dono de terra, possuir escravos e ter pureza de sangue. Isso mesmo, então estava muito ligado a essa questão. Prosseguindo na página 34 e 35, vai falar um pouquinho sobre a parte da igreja, né? A igreja católica, durante o período colonial e outros períodos até imperial e outros, vai ser a religião oficial do Brasil. Vai ser a religião oficial do Brasil e as práticas dos africanos, das matrizes indígenas africanas, não vai ser aceita, né? O destaque aqui é que a igreja católica é a igreja oficial do Brasil colonial e ela vai estar rejeitando, né? Ela vai estar rejeitando essas manifestações das religiões indígenas e africanas. Aqui fala sobre o barroco mineiro, né? Sobre o período artístico, está falando um pouquinho da arquitetura, né? O enfeite de ouro, dos monumentos, das estátuas, vai ter destaque o estilo rococó. Toda a decoração no interior, toda a parte das construções vai ser marcado por isso. E vai ter o destaque na página 35 o Aleijadinho, né? Que vai ser o grande representante disso. Então, ele vai se destacar na construção de várias obras relacionadas até principalmente à religião, monumentos, estátuas. Então vai ser o destaque na parte artística desse período, né? Agora para o capítulo 16, vamos... Revoltas do período colonial. Revoltas é não aceitação, contrariedade, rebeliões, né, que ocorreram nesse período do Brasil colonial. Iniciando aqui vai dar destaque do homem bom, né, que é o que vai ganhar destaque, a pessoa que vai ser destacado na sociedade, aquele indivíduo maior de 25 anos, casado, católico, que não tinha impureza de sangue, fosse proprietário de terras, como o professor já havia comentado. A primeira revolta que vai ter destaque no Brasil colonial é lá no Maranhão. Isso, lá no Maranhão. 1684. Essa questão vai estar muito ligado à parte da escravização. Antes, naquele período, na verdade, eles utilizavam a mão de obra escrava indígena, porém foi proibida
e também surgiu a Companhia do Comércio Maranhão. Então essa companhia ficava responsável por fornecer escravizados africanos. E vai acontecer que não vão fornecer. E vai ter essa revolta, né? O Manuel Beckman e outros participantes eles vão fazer essa revolta porque não vai ser cumprido e também vai estar decaindo a parte econômica. E eles vão estar fazendo essa revolta. Eles reclamaram que não estava chegando o escravo prometido e aquilo que eles estavam prometendo, né? E no fim, o próprio líder vai ser condenado à morte. E até hoje tem um monumento que faz menção, né? Essa revolta que aconteceu lá no Maranhão, né? Conhecido como a Revolta de Beckman, porque é o sobrenome do líder que fez essa revolta. Prosseguindo na página 40, Revolta dos Emboabas. Tem até um monumento aqui, né? Esse aqui é muito simples, né? Quando foi encontrado o ouro, foi encontrado pelos paulistas e os portugueses também queriam. Então houve uma guerra pela disputa, né? Um conflito pela disputa pelo ouro entre paulistas e portugueses. E os portugueses eram chamados de Emboabas. É por isso que a guerra vai ter nome de Emboabas. Então Emboabas é um apelido dado aos portugueses. A disputa do ouro, né? Então vai estar no início, quando já foi descoberto o ouro, houve esse conflito. Então vai se dar por conta disso. Um conflito pela disputa do ouro entre paulistas e portugueses. Os portugueses vão vencer esse conflito e a partir disso vai estar desmembrando, né? Vai estar surgindo outras capitanias devido a esse conflito, né? E também vai ser, com a vitória dos Emboabas, né, dos portugueses, mais favoráveis ao interesse da coroa, ocorreu o crescimento da exploração das minas e foi possível a coroa estabelecer o controle de impostos na região, justamente. Os portugueses estando ali, ficava mais fácil de controlar a região. Guerra dos Mascates. Vai ocorrer lá no Nordeste brasileiro, né? Lá em Pernambuco. Mascates é porque é o apelido dado aos comerciantes do Recife. E esse aqui vai se dar porque é o conflito entre senhores do engenho e os comerciantes. Os comerciantes vão começar a ficar ricos e os senhores de engenho vão contrair muitas dívidas e vai surgir esse conflito. E esse conflito vai acabar dando um resultado positivo para os comerciantes, é isso mesmo. Então, os comerciantes de Recife ganharam o direito de participar das eleições para a Câmara de Vereadores e vão ter mais destaque. Até a própria capital, né? Até o próprio Recife vai ser colocado em destaque nessa parte. Prosseguindo na mesma temática dos Emboabas, né, na região das Minas Gerais, Revolta de Vila Rica. Revolta de Vila Rica. Revolta de Vila Rica já está falando, né? Vila Rica é algo relacionado ao ouro, né? A riqueza. E esse movimento é de extrema importância, por quê? Eles não vão aceitar a situação que estão. Eles não vão aceitar a situação que estão. E o Felipe dos Anjos, que está em destaque na sua tela e na imagem aí, ele vai ser um dos líderes dos revoltosos, Felipe dos Santos Freire. Ele vai reivindicar, ele vai questionar sobre a situação que eles estão vivendo. Eles, principalmente dos impostos que a coroa portuguesa cobra em cima do ouro e também sobre o aumento dos alimentos. Então eles vão reivindicar isso. Não vai ser positivo, mas eles vão estar marcando que há um movimento de resistência, né? Na maneira que Portugal estava
cobrando os impostos, e a situação de vida das pessoas estava muito difícil. E esse protesto não vai ser bem sucedido, porém vai ter esse destaque, né? E no final o Felipe dos Santos Freire vai ser enforcado e as casas vão ser queimadas dos revoltosos, né? Então Portugal vai ver outro movimento de resistência. Essa foi a videoaula para a gravação, né? De gravação. Se surgir alguma dúvida, precisar de algum esclarecimento, mande a sua mensagem o mais rápido possível, eu estarei respondendo. Um grande abraço e até a nossa próxima videoaula.